Se o Behemoth era a prova do poder de Deus sobre a Terra, os Nefilins são a prova do poder do caos sobre a alma humana. Essa é a história de uma corrupção que não veio de baixo, mas de cima. Uma mistura proibida que gerou gigantes, não apenas em estatura, mas em maldade. O que a Bíblia realmente esconde no seu texto mais misterioso? Prepare-se para desvendar a origem da maldade que forçou Deus a reiniciar o mundo. Para entender a profundidade desse mistério, precisamos ir além de Gênesis e mergulhar nos textos que a igreja primitiva considerava essenciais. O livro de Enoque. O mistério começa no Monte Hermon. Segundo Enoque, um grupo de 200 anjos, chamados vigilantes, liderados por Semiasa, desceu à terra. Eles não vieram em missão divina, mas movidos por uma paixão proibida, a beleza das filhas dos homens. Eles fizeram um juramento solene no Monte Hermon, cujo nome significa maldição, de que, se um deles falhasse, todos seriam culpados. O pecado deles, portanto, foi duplo: luxúria e rebelião organizada contra a ordem celestial. Eles não apenas se uniram às mulheres, mas também lhes ensinaram segredos proibidos. Azazel ensinou a arte da guerra, a metalurgia para forjar armas e a confecção de cosméticos e adornos. Semiasa ensinou feitiçaria e cortes de raízes. Eles corromperam a humanidade em todos os níveis: físico, com os nefilins; moral, com a luxúria; e tecnológico e espiritual, com a magia e a guerra. O objetivo de Satanás era claro: destruir a pureza da linhagem de Sete e impedir o nascimento do Messias, transformando a Terra em um campo de batalha cósmico. Essa união não foi um simples casamento, foi uma profanação, uma tentativa de Satanás de corromper a linhagem humana de forma irremediável. O resultado dessa união proibida? Naquele tempo, havia na Terra os Nefilins, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6:4. Nefilim, em hebraico, significa os caídos, os gigantes. Eles eram híbridos, gigantescos em tamanho e em tirania. Sua existência era um câncer espiritual e físico na Terra, um desafio direto à ordem da criação, a corrupção total da imagem de Deus no homem. Os Nefilins não eram apenas homens altos, eles eram a personificação da violência e da impiedade. O livro de Enoque detalha que eles eram tão grandes que consumiram todos os recursos da terra e, em sua fome insaciável, voltaram-se para o canibalismo, devorando os próprios humanos. Eles eram tiranos, guerreiros de fama, cuja única lei era a força bruta. O texto bíblico confirma que, por causa deles, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Gênesis 6:5. A maldade se tornou tão intrínseca, tão geneticamente e espiritualmente corrompida, que a humanidade se transformou em algo irreconhecível, que não poderia mais ser salvo sem uma intervenção radical. Muitos se perguntam: por que um Deus de amor enviaria um dilúvio que destruiu toda a vida? A resposta está nos Nefilins. O dilúvio não foi apenas uma punição para a maldade humana, mas uma cirurgia cósmica para erradicar uma corrupção genética e espiritual que havia se espalhado. A terra estava corrompida à vista de Deus. Gênesis 6:11. Essa corrupção era a mistura profana. Deus precisava preservar a pureza da linhagem de Noé, para que, através dela, pudesse vir a salvação. O dilúvio, portanto, foi um ato de justiça protetora que salvou a humanidade de se autodestruir em sua própria corrupção. Mas o mistério não termina na arca. Gênesis 6:4 diz: naquele tempo havia na terra os Nefilins e também depois. O que significa "e também depois"? Isso nos leva a Números 13, onde os espias de Israel, ao entrarem em Canaã, relatam ter visto gigantes. Vimos ali os Nefilins, os filhos de Anak, que são descendentes dos Nefilins, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Números 13:33. O mal havia retornado. O dilúvio conteve o caos, mas não o eliminou por completo. A batalha contra os gigantes, Anaquins, Refaíns, Emites, continuou, culminando na figura de Golias, o último grande remanescente dessa linhagem corrompida, que só foi derrotado pela fé e pelo poder de Deus manifestado em Davi. O mistério dos Nefilins nos leva à escatologia. O debate é: eles podem retornar?
Alguns teólogos apontam para a profecia de Jesus em Mateus 24:37, pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Se os dias de Noé foram marcados pela união profana e pela presença dos nefilins, alguns acreditam que o fim dos tempos será marcado por uma nova tentativa de corromper a humanidade, seja através de intervenções genéticas, seja por uma nova incursão de anjos caídos. A história dos nefilins é um lembrete vívido da realidade do mundo espiritual e do ódio de Satanás pela humanidade, que busca sempre a profanação. Se os nefilins foram o resultado de uma união profana que corrompeu a carne, o plano de Deus é o oposto, a encarnação. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, que é a união perfeita entre o divino e o humano, mas sem corrupção. Onde os anjos caídos tentaram destruir a linhagem humana, Cristo veio para santificá-la. Ele é o verdadeiro homem de fama, o valente que derrotou os gigantes espirituais e o próprio poder da morte. Ele é a prova de que a humanidade, quando unida ao divino pela fé e não pela profanação, é redimida e restaurada. O plano final de Deus é a vitória total. O Nefilim é a metáfora do caos, do gigante que se levanta contra a sua fé. Mas a nossa fé não está na derrota, mas na soberania de Deus. Todo gigante na sua vida, seja ele vício, medo ou opressão, é um remanescente do caos que Cristo já venceu na cruz. Se você reconhece que a sua força é limitada, mas o poder de Deus é infinito, deixe seu amém nos comentários e compartilhe este vídeo. E para não perder a revelação sobre a prisão dos anjos caídos e o destino final desses seres celestiais, clique no vídeo que está na tela e inscreva-se no canal.